Brasil. Bom, Carlos, em primeiro lugar eu quero agradecer a BGD, quero agradecer a confiança de todos. Eu comecei a compreender o que acontece em relação a energias renováveis a partir do contato com pessoas que comungavam dos mesmos propósitos que eu no combate à corrupção, numa expectativa de mudar o país, assim, a Lúcia, o Weber, a Priscila, porque até então eu pouco ou nada conhecia em relação ao setor. E eu tenho uma facilidade enorme de me envolver em encrencas. Então, de repente, começamos a conversar sobre energias renováveis, energias limpas, o que acontece no mundo, as dificuldades no Brasil, que faz a agência reguladora ANEEL, ou aonde se omite, né? E eu comecei, como qualquer cidadão, mas aí por conta do mandato, a me indignar de saber que do potencial de energias renováveis que tem o meu país e muitas vezes ter que assistir lobbies no pior sentido da palavra para inibir que se possam ter energia de forma mais barata, energia limpa, energia renovável. É lutar contra a modernidade. Mas no Brasil, no sistema que nós temos ainda, na forma da estruturação das agências, e aí não estou só falando da ANEEL, mas agências reguladoras como todas. Agências reguladoras. A Anatel, a ANEEL, ANA. Eu não consigo, todas elas. Eu não consigo ter contato com ninguém que diga, olha, é um trabalho isento, é um trabalho sério, é um modelo adequado para o Brasil. O modelo das agências é um modelo adequado, mas a forma como se nós temos a colocação de pessoas, muitas vezes, sem a devida qualificação. Muitas vezes, ao invés de ter alguém isento, você tem alguém ali que vai administrar circunstâncias e comodidades para determinado setor. E em relação à energia não é diferente. Vou dizer que eu comecei na política por um acidente de percurso. Eu era major da ativa da Polícia Militar, fiquei 29 anos no serviço ativo. Em São Paulo. E por conta de verbalizar, de falar demais das necessidades dos profissionais de segurança pública, eu acabei sendo muito perseguido por alguns governadores no estado de São Paulo, que dentro de uma estrutura militar entendem que não seja compatível um militar manifestar as necessidades, seus anseios, ou até para o cumprimento das suas obrigações. Eu entendo, eu também sou militar, né? Então, das Forças Armadas. Então você sabe não como pode falar que nada, tem a hierarquia, a disciplina excessiva. Chegou num momento que familiares e amigos falaram, cara, daqui a pouco você vai ser condenado como criminoso militar, porque à luz dos regulamentos disciplinares, do Código Penal Militar, são mais rígidos. Se um militar do Estado, se um PM ou um bombeiro, dependendo, se ele falar com mais alguns amigos, olha, eu estou ganhando mal, o governador não nos trata bem. Se você for analisar dentro de um contexto, isso pode até ser enquadrado como uma infração disciplinar grave ou até um crime militar. Então os amigos falaram, escuta, cara, não dá. Ou você cala a sua boca, né? Ou então você vai para tentar uma vaga na área política, assim você vai ter um microfone mais ampliado. E foi assim, por um acidente de percurso, eu fui deputado estadual por 2 mandatos, depois vim disputar uma vaga de deputado federal, também me elegi, e em 2018
Quando eu cheguei na Câmara em 2015, você se aglutina ou faz amizade mais com os parlamentares que você tem ali uma identificação de propósito, de bandeiras. Então, eu, da chamada bancada da bala, que aliás eu prefiro estar na bancada da bala do que na bancada da mala, que ainda é a maior do Congresso. Ainda é maior. Ainda é a maior do Congresso, com todas as mudanças que nós tivemos. Por isso nós temos essas palhaçadas ainda de juiz de garantias, lei de abuso de autoridade, o povo dizendo quero segurança e nós arrumamos uma lei para punir policial, juiz, promotor. Essas palhaçadas que a gente assiste literalmente, que é produto ainda do povo não ter conseguido fazer a limpeza total no Congresso. Mas acabei me aglutinando com o pessoal que era da bancada da segurança pública, com o Jair Bolsonaro, então deputado federal, ele e o Fraga, eram até o Roberto Fraga, que é aqui do Distrito Federal, eram os deputados mais antigos da bancada, e começamos a ter uma convivência que se transformou em amizade. E dessa convivência, nós começamos a acompanhar a luta do Jair Bolsonaro e as manifestações dele. Falaram, olha, eu não disputo mais eleição de deputado. Até que um dia ele disse inicialmente ao Fraga, depois a muitos de nós, olha, eu vou disputar a presidência da República. Aí nós falamos, o homem não tá bom mesmo. Esse negócio aí, esse negócio, aquele negócio, não podemos perder você aqui, aquele treco todo. Não, mas eu vou. Começaram a contar um deputado a menos. Pois é. Aí, quando ele acabou migrando para um partido, que acabou sendo o PSL, os poucos de nós o seguiram. E mais ainda, em São Paulo precisava organizar o PSL, que ele praticamente era terra arrasada, e virou uma lição de casa para mim. E ainda falou, olha, escuta, para ajudar a candidatura do presidente, eu vou me lançar numa candidatura majoritária para o Senado. Aí foi a vez dos amigos, parentes, dizerem para mim o que a gente dizia para o Bolsonaro. Você está doido? Nós precisamos de você aqui, você precisa continuar deputado. Você é louco, você vai pular numa eleição de deputado para uma majoritária, para de senador, Senado ainda. Num estado do tamanho. Numa parada indigesta aí, que nós tínhamos figuras consagradas disputando a eleição. O Suplicy foi senador há muitos anos, estava na iminência do Datena disputar as eleições. E eu, que nem aquele moleque mais fraquinho na porta da escola, querendo brigar, né? Mas eu acabei disputando as eleições por sorte, logicamente, no impulso, na onda, Bolsonaro, isso ajudou demais, eu sou por demais agradecido. Acabou dando certo a eleição, acabei sendo o senador mais votado da história, que para mim é um motivo de orgulho e de responsabilidade. E eu não posso ser só o senador de São Paulo, o senador da segurança pública, porque as demandas da população são muito fortes. Daí surgiu, em determinado momento, esse relacionamento em relação a essa área. Geração distribuída, conversas de amigos que lutando realmente por um Brasil melhor, contra a corrupção, manifestações na Paulista, mobilização por internet. E disso comecei a ouvir. Olha, o setor é maltratado com isso. Olha, nós temos circunstâncias aí que são absurdas para o cidadão, para o consumidor. Não é só aqueles empresários que acreditaram no produto, acreditaram no Brasil, de fazer chegar para a população energia de forma mais barata, mais limpa, que investiram nisso. Correram riscos. E, de repente,
né, de milhares de empregos que são gerados. Olha, aí vocês mesmo começaram a falar, escuta, nós vamos ter uma audiência pública da ANEEL. Aí você vai ficando um pouco mais experiente, às vezes os cabelos brancos não é só para iluminar a cabeça, você começa a sacar a malandragem aonde ela está. Fizemos audiências públicas no Senado e a gente vai vendo que vocês vêm e apresentam coisas concretas, absolutas, pertinentes. Vocês dizem, olha, o estado de Santa Catarina, que tem o menor potencial de captação de energia solar, tem 9 vezes mais do que o potencial da Alemanha. Daí vocês vêm e falam, olha, nos Estados Unidos 13% da energia está nisso. Está a modernidade. Nós estamos nessa questão como num momento que nós poderíamos fazer as melhores máquinas de escrever no Brasil. E aí vieram os caras e falaram, olha, vai vir um tal de computador que ele vai agilizar as coisas. Não, mas nós fazemos a melhor máquina de escrever. Uma boa comparação, boa analogia. Pois é. Então, tem gente querendo manter a máquina de escrever. E, de preferência, mais caro para o consumidor. É bom que as pessoas que estão nos acompanhando saibam disso. Né? Ao ponto, só que eu tenho que dizer uma coisa, gente. A luta muda realmente a lei, faz acontecer coisas que parecem ser impossíveis. Num espaço de tempo muito curto, vocês se organizaram e se fortaleceram demais. Não tenho a menor dúvida. A frente parlamentar que vocês constituíram, que o Lafayette está à frente, eu brinco, sou o segurança, sou o soldado dele, ele conhece com muito mais profundidade, está apresentando um projeto de lei agora que simplesmente o protocolo vai depender da oportunidade e do ajuste dele com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se vai ser apensado em outros projetos para ser agilizado. O que eu posso dizer é o seguinte, no momento em que cair no Senado esse projeto, se cair esse semestre agora, se for votado, nós vamos com o rolo compressor da sociedade. E aí eu digo, o Senado, nós temos 81 senadores, é uma casa menor, muita gente que tem muita experiência, foi governador de estado, Sim. governador de capital, Super qualificado. que tem seus compromissos com a sociedade. E com seus estados também. E com seus estados também. E vão dizer, escuta, isso é mais barato. Isso facilita. O Brasil precisa disso. E eu digo que vocês foram tão efetivos que vocês conseguiram a adesão pessoal do presidente Bolsonaro. Então, as pessoas têm que entender o esforço que vocês estão mobilizando, que o próprio presidente da República tem feito manifestações permanentemente de apoio. Ele tem os inconvenientes do próprio regramento. Ele, como presidente da República, ele não pode tirar alguns diretores da ANEEL, que nunca deveriam estar lá. Eu não tenho papa na língua, eu digo diretamente em relação a isso. Vocês tiveram um regramento em 2012, com a 482. Depois em 2015 com a 687. Pois é, e no momento fala, não, agora nós vamos fazer uma revisão. Qual era a expectativa de vocês? Olha, nós vamos para as audiências públicas, nós vamos aperfeiçoar isso, nós vamos facilitar a vida das pessoas. Eis que, de repente, tudo que vocês falam não vale. Ué? A nossa expectativa era de revisão da 482, não de destruição da 482. Então, aonde nós começamos a entrar na parada, e eu também, eu vejo hoje que nós temos dezenas e dezenas de parlamentares, eu sou apenas mais um. Vocês têm muitos senadores hoje que estão compromissados com a causa, muitos deputados, com uma coordenação muito bem feita, uma presença efetiva de vocês e principalmente com uma coisa. Vocês estão do lado da verdade.
Foi um trabalho feito lá atrás, senador. Realmente, Sim. Até pegando parte da fala do senhor, né, que foi um pouco de sorte, não foi sorte, eu acho que foi mérito se eleger senador do estado de São Paulo, o estado com o maior PIB do Brasil. O PIB do estado de São Paulo é maior do que muitos países do mundo, inclusive em termos de população, em termos de tecnologia, e é fundamental que um estado como São Paulo, ou outros estados da região sudeste, do sul, de todo o país, tenham a notoriedade, deem a devida importância às energias renováveis, porque vai impactar todo o futuro do país. Né? São 83 milhões de brasileiros em baixa tensão, mas energia é uma coisa que impacta todo o país, impacta a nossa economia, impacta nosso meio ambiente, impacta a nossa sociedade com a criação de empregos. Então, para nós, é um orgulho muito grande, meus deputados e senadores, inclusive o senhor, à frente, defendendo geração distribuída e defendendo os interesses da população brasileira, e não de meia dúzia de empresas que querem monopolizar o mercado e ficar só elas E querem ficar ganhando. na máquina de escrever. Eu acho, foi uma boa analogia, como se fosse a máquina de escrever e o computador. Pois é. Existem várias outras que a gente pode fazer. Existem vários exemplos do que é compartilhar recursos, né? Compartilhar financeiramente recursos. E eu acho que a geração distribuída ela veio para compartilhar recursos com toda a população, uma vez que ela traz benefícios para a rede, que o senhor já sabe. Balanceamento dos fluxos de potência, baixos os custos, postergação dos investimentos, mitigação dos gases de efeito estufa e vários outros. Criação de empregos novos qualificados num país com 12 milhões de desempregados, está caindo, né? Um trabalho do governo está caindo o número de desempregados, mas com um país com quase 12 milhões de desempregados é fundamental que nós criemos oportunidades para as pessoas, para as empresas de todas as classes sociais poderem acessar, poderem ter emprego, uma fonte de renda. E a geração distribuída, ao contrário que foi divulgado no começo, infelizmente, ela beneficia muito as classes mais carentes. Existem programas de inserção social, lá em Minas Gerais, por exemplo, conduzido pelo Walter Abreu, de inserção das pessoas carentes através da geração distribuída para terem o seu próprio rendimento. Existem vários vários trabalhos sendo feitos no estado do Amazonas. Estamos até aqui hoje com a Alessandra da WF, que vai explicar o que está sendo feito no Amazonas, em vários lugares do país, para a população mais carente, com energias renováveis e com geração distribuída. Então é uma falácia dizer que beneficia só os ricos. Claro, toda nova tecnologia, quando ingressa, né, os primeiros entrantes são sempre as pessoas de maior poder aquisitivo. Foi assim com o telefone celular, só quem tinha dinheiro conseguia comprar os primeiros. Foi assim com o computador, só quem tinha dinheiro conseguia comprar. Hoje todo mundo tem telefone celular. Indústria automobilística grande no parte Brasil. da população Puxa tem vida. computador. É mesmo assim com outras tecnologias quase disruptivas, quando foi a energia solar em 1979. Só que nós estamos no século XXI. Então eu concordo com o senhor e admiro o trabalho que tem feito lá no parlamento. Eu vejo, no Exército a gente chamaria de infantaria, né? O primeiro combate. Eu sou a bucha de canhão ali. Realmente bate duro. É aquelas encrencas. Realmente bate duro. Mas nós temos mais do que obrigação. E quando a bandeira ela é sólida, ela é consistente, gente, não se trata de um lobby empresarial para um grupo ganhar. Né? Vocês estão lutando pelo país. Vocês estão dizendo, nós podemos fazer isso, nós podemos baratear custos. Há todo esse impacto de benefícios para o meio ambiente, para as finanças do país, para a geração de empregos. E nós temos que lutar nisso agora. O adversário é forte, porque o adversário nunca se sentiu ameaçado. A força gerada no último período por vocês, que conseguiu trazer junto com vocês o próprio executivo, a própria figura do presidente da República, sensível à causa da sociedade e dizendo, nós vamos, pode até regular. E vocês nunca falaram em não ter regulação de setor, ao contrário. Você mesmo usou a expressão. No momento que se esperava o aperfeiçoamento da 482, veio o esfacelamento, ou o arremedo do esfacelamento.
Mas eu quero dizer às pessoas, eu sou apenas um voto no Senado, mas tem muita gente que está com a população nisso. Na Câmara, eu prestava atenção na entrevista que você fazia com o Lafayette e dizer que vai evoluir. É um momento muito próprio. O Lafayette tem bastante credibilidade, vai ter a sensibilidade do dono da pauta, que é o Rodrigo Maia, como ele colocou. Entendeu? E no momento em que o projeto ou o conjunto de projetos ele passar, que tem uma coisa. Quem diz para todos nós se o projeto ele é exequível, se ele é pertinente, os impactos dele, são exatamente vocês. Não adianta vocês que vivem a atividade, que têm as perspectivas, que têm parâmetros e compara com outros países. Eu já tive a oportunidade de participar de seminários promovidos por vocês, onde ouvi e aprendi com autoridades da área de economia, de geração de energia de outros países e demonstrando o sucesso, a eficiência, o baixo custo. Então, não adianta você tentar remar contra a modernidade simplesmente por um apego ou por vantagens para alguns poucos grupos econômicos. Algumas pessoas não perceberam, mas o Brasil está mudando mesmo em relação a isso. E vocês estão fazendo a coisa certa. Estão divulgando, estão compartilhando, estão debatendo as circunstâncias. Compartilhando informações. A gente acompanha. Eu não ouvia falar, tanto que eu desconhecia completamente o setor. Até o volume, os milhares e milhares de empregos gerados diretamente em relação a isso. Na hora que você começa a tomar contato, você fala, nossa, mas por que nós já não aceleramos esse processo e vamos buscar o que alguns países foram amadurecendo isso, já chegaram num padrão que está à frente? Por que nós temos que ficar claudicando, marcando passo no mesmo lugar? É um país com nosso potencial. Só que cada um de vocês hoje, o Lafayette dizia isso, mas é verdade. Hoje as redes sociais têm um poder, e também o poder de constranger, viu, gente? Eu vejo lá pelos colegas, senadores, deputados, nós morremos de medo da crítica da população. Principalmente aquelas coisas que não são explicáveis. Tão republicanos. Pois é, então a população hoje acompanha. Então pode ter certeza, esses projetos, as medidas que forem, esse ano é um ano muito positivo, nós vamos ter eleições municipais no país todo. Não estou aqui para pedir voto, vote A, vote B, nada disso. Mas dizer para as pessoas, esse é um ano onde você, cidadão, a tua opinião vale muito mais. A classe política como um todo, em todos os níveis, estão preocupados com os resultados de 4 de abril. E é um momento maior. Quando você vale mais, que você cobra mais. Ô, senador, qual é a sua posição nisso? Ou veja bem, você já começa a desconfiar. Ô, deputado, qual é a sua posição em relação a isso? É favorável? Então grava um videozinho para nós aqui, para a gente divulgar o seu trabalho. É isso mesmo, gente. Essa pressão que é exercida hoje em todos os poderes. Eu vejo aí, ministro do Supremo, que o cara não sai na rua, porque ele tem medo, se ele tiver uma lanchonete no supermercado, que o cidadão fala, olha o que o senhor está fazendo com o país. Então, não existe ninguém que é semideus, que é acima da lei, coisa nenhuma. E o momento é agora. Nós vamos tirar bons proveitos para o país, seja o projeto do Lafayette, seja quaisquer das dezenas de projetos que estão tramitando na área.
seja dentro de um novo projeto que possa ser consensuado. O problema é que nós temos que ter a solução. E a solução não é matar a vaca para acabar com o carrapato. Nós vamos lá no carrapatinho e tira. Então, a vaca que está produzindo e vai produzir cada vez mais, né, nós temos que fortificá-la. E é isso que é o nosso papel, é o papel que vocês vêm fazendo, com maestria, com educação, mas com muita firmeza. Entendeu? A cada audiência pública, a cada seminário, com um discurso único pelo Brasil. Eu não vejo vocês discutirem questões pontuais, a minha empresa, a empresa tal, a associação tal. Não, nós queremos energias renováveis com estímulo para quebrar galho. Ninguém precisa de quebrar galho nenhum, não. Governo, se atrapalhar menos, já está muito bom. O ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Pois é, então é exatamente isso. As agências como um todo, principalmente a ANEEL, pelo amor de Deus, senhores, não me façam passar mais vergonha. Nós somos brasileiros, nós temos algumas obrigações a serem cumpridas e pode ter certeza, nós não vamos facilitar a vida com a malandragem de ninguém. Eu não sei guardar segredo. O cara aprontou, nós vamos dizer por que está aprontando. É verdade. Eu acho que isso é o fundamental. Isso eu vi pessoalmente. Senador, muito obrigado por o senhor ter vindo. Agradeço muito a informação que o senhor trouxe. Obrigado pelo trabalho que o senhor tem feito lá no Congresso, no Senado, defendendo energias renováveis, entendendo o assunto, se aprofundou bastante no assunto. Eu lembro, no começo, realmente ninguém sabia, foi feito um trabalho de informação junto ao parlamento, aos deputados e senadores. Aí, quando começaram a ver o que estava acontecendo, começaram a se engajar, principalmente o senhor e o deputado Lafayette. Tem vários outros, eu não lembro o nome agora, realmente não lembro, mas eu lembro claramente como o senhor ia lá e defendia. Na Câmara, e nós temos mais de 41 no Senado. Vários então, deputados. Segura a onda que nós vamos aprovar tudo que precisa ser aprovado. Com certeza. Tem bastante trabalho em 2020. Muito obrigado. Obrigado, cara. Eu que agradeço.